assim que é policial militar, prende pessoas, combate crime todo dia, vive com a violência e não bate no esposo. O determinismo dizia assim, mas vai bater, porque vive com a violência. Hoje a gente trabalha com a ciência com o princípio da variância. Eu, esquizofrênico paranoide, se tranquilizem que eu não sou, pelo menos eu acho, né? Eu, esquizofrênico paranoide, que é uma das patologias mentais que tem o maior grau de agressividade, posso me transformar num criminoso. E o professor Marcondes, com a mesma patologia, esquizofrênico paranoide, pode incorporar nos seus delírios, nas suas alucinações, a figura de um santo que sai curando as pessoas. O que é a diferença? Nós não temos a mesma patologia. Ele sai fazendo o bem, ou achando que está fazendo o bem, curando, botando a mão nas pessoas e dizendo que cura. E eu saio matando. Por quê? Porque a doença mental por si somente, como nenhum outro fator, leva ao resultado criminoso. É por isso que eu comecei falando da criminogênese, daquele processo complexo comportamental. Vem temperamento, vem religiosidade, vem inserção na sociedade. Tudo isso está no meio para poder se ter um resultado final criminoso. Mas é importante que nós dissequemos cada fator. E aqui, na nossa palestra, o objetivo é dissecar o fator doença mental, para a gente saber se pode ter compelido ou não esses indivíduos a agirem assim. Né? Então vejam bem, nas psicoses crônicas há evolução espontânea, contínua ou progressiva, que altera de uma forma durável a atividade psíquica, uma forma mais permanente, que demora mais e que às vezes se torna permanente. Quando a gente fala em esquizofrenia paranoide, em paranoia, nós falamos em patologias que podem levar, até a demenciação. Demenciar significa perder a mente. Eu amanheço hoje convencido de que sou Dom Pedro I, chego na faculdade de Direito da FAA, montado em um cavalo branco, com a espada na mão proclamando a independência do Brasil. Independência ou morte. Daqui a uma semana eu voltei a ser o Raimundo Palmeira. Cheguei aqui, ministrei palestra normalmente, mas se não há o controle, pode haver a evolução até para o que se chama de demenciação. Eu vou chegar um tempo que eu vou virar Dom Pedro I e ando direto pelas ruas, vestindo Dom Pedro I, proclamando a independência, fazendo a minha corte, vivendo no meu mundinho, que pode ser um mundinho não criminoso, mas até dependendo do temperamento que eu tenho, todos nós temos temperamento, eu posso me tornar mais agressivo ou não. Então vamos à frente. Os exemplos, as psicoses delirantes crônicas, psicoses esquizofrênicas, paranoias e demências. As formas de esquizofrenia. A gente está tentando demonstrar aqui, dar uma visão geral da patologia para podermos checar até onde esses indivíduos possam estar acometidos e algum transtorno, especificamente como ele insinua, a esquizofrenia. Então o tempo é muito curto. A esquizofrenia é uma patologia de difícil compreensão e tem uma multiplicidade de manifestações, até para a área médica. A gente vai dar uma visão bem breve, bem geral. Então vejam bem, a catatônica, esquizofrenia catatônica, alteração de motricidade. O indivíduo passa períodos sem ou com seus movimentos alterados, mas na maioria das vezes chama-se catatônica porque passa em repouso completo. Não reage nem àquele exame neurológico do martelinho. Chega ali, a nossa amiga na frente, com a perna cruzada, bate na rótula, automaticamente você tem uma reação por um reflexo, né? Então vejam bem, a simples, diminuição da vontade, da afetividade, empobrecimento do pensamento, isolamento social. A desorganizada ou efrênica, aqui tem muito de agressividade. Predomínio de alterações da afetividade e desorganização do pensamento. Daqui a pouco a gente vai chegar com o que disseram os canibais. Esquizofrenia paranoide, predomínio de delírios e alucinações. Só estabelecendo a diferença
diferença de delírio para alucinação, enquanto no delírio, por conta da minha patologia, da minha estrutura mental desajustada, eu internalizo uma realidade que efetivamente existe de uma forma desvirtuada. Exemplo, alguém está com a caneta batendo na mão e que coincidentemente a ponta dessa caneta fica numa linha imaginária da minha artéria aorta. Aí o delírio, o cara realmente está batendo com a caneta na mão. Efetivamente essa caneta está apontada para essa região minha, e aí eu internalizo da seguinte forma: esse cidadão é aquele que está tramando alguma coisa contra a minha pessoa, porque eu fico desconfiado. Aí a gente já está dentro de um delírio paranoide, delírio persecutório, mas que a esquizofrenia paranoide tem também. Ela tem os dois, é terrível, porque ela tem muito de delírio e muito de alucinação, muito da esquizofrenia e muito da paranoia, pura e simples, não é? Então eu internalizo o fato que efetivamente existiu, mas dentro da minha visão distorcida, da minha concepção distorcida. Isso é perda da consciência da realidade. Na alucinação eu vejo, eu percebo, eu ouço, eu sinto, por qualquer dos sentidos, eu capto um objeto que não existe, que não está presente. Vamos ver uma alucinação visual, auditiva, uma alucinação completa. Eu chego aqui para vocês e digo: o pai da psiquiatria moderna é Felipe Pinel, e morreu há 2 séculos. Mas eu trouxe uma surpresa para vocês hoje. Eu trouxe hoje para falar sobre esquizofrenia com o próprio Pinel, entre Pinel. Eu estou vendo ele aqui. Lembram do comecinho quando eu falo que a observação tem que ser sistemática? Se eu for espírita, eu posso ter essa concepção, eu posso não estar fora da normalidade, não é? Mas não está aqui, minha gente, Pinel aqui, ninguém fala. Olha, isso pode ser uma alucinação visual. São esses fatos que, para o direito, vão estabelecer principalmente a imputabilidade ou a inimputabilidade penal da gente, essa consciência. E a partir dela vem a autodeterminação. A minha mão ganha independência. Ela, porque das dúvidas, vou dar 3 pancadinhas na mesa. Ela foi tocada pelo diabo. E agora ela está sozinha. E ela quer agredir o diabo. E eu estou segurando para ela não ir. É perda de autodeterminação. Eu determino sobre o meu corpo, mas eu perco o controle da minha mão. Isso pode ser típico de esquizofrenias paranoides. Muito. Disfunção social. Eu saltei mais aqui. Bom, então vamos aos critérios diagnósticos para a esquizofrenia. É importante dizer, conta-se que um professor de psiquiatria nos Estados Unidos, conhecido como um dos mais rígidos, dos mais carrascos, começava a ministrar a disciplina de psiquiatria com a matéria esquizofrenia, um capítulo de esquizofrenia. E disse que ele dava aula inaugural do período no anfiteatro coberto, com as paredes cobertas por espelhos. E conta-se que esse psiquiatra, no curso de medicina americano, entrava com uma pedra grande na mão e dizia, ele era o terror dos estudantes, e dizia assim: eu quero fazer uma proposta a vocês, quero saber quem tem coragem de aceitar o meu desafio. Eu vou jogar esta pedra naquela parede, você vai ter o direito de contar em quantos pedaços o vidro, o bloco de vidro se partiu. Da mesma posição, com a mesma distância e a mesma intensidade, eu vou jogar na outra parede, o bloco do mesmo tamanho. E aí você, se contar, vai me dizer o número de pedaços em que o bloco se partiu. Se você acertar, pode ir para casa que você tem 10. Se você errar, você pode ir para casa que está reprovado. Quem aceitar? Quer dizer, você não tem coragem e tal. É isso, professor. Isso aí vai variar, pode ser. O número pode ser diferente. Aí ele dizia aos alunos, da mesma forma.
vocês têm a concepção de que jamais conseguirão concluir antes, na quantidade de vidros, na quantidade de pedaços de que o vidro se quebra, mesmo eu lançando com as mesmas condições, não pretendam sair daqui compreendendo completamente a esquizofrenia, porque ela é a patologia que tem mais forma de manifestação. Ou seja, se lá na área da medicina acontece isso com futuros psiquiatras, imagine nós, operadores do direito, não temos pretensão de sair, já que especialistas em doença mental, mas com uma visão geral, para deixar em criminologia a gente para mais na graduação. A gente trabalha com mais cautela para que você, juiz, advogado, advogada, promotor, promotora, quando recebe alguém com uma patologia do tipo, você possa mais ou menos identificá-la, mas encaminhá-la ao especialista. Encaminhá-la ao especialista, aquela pessoa. Bom, os critérios são dois os seguintes quesitos, cada qual presente por uma porção significativa de tempo durante um mês ou menos. Delírios, alucinações, não precisam ser todos, bastam dois. Alucinações, discurso desorganizado, isso vai ser importante para a gente já, daqui a 3, 4 minutos. Discurso desorganizado, comportamento amplamente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos, isto é, embotamento afetivo. A pessoa não demonstra amar, não demonstra odiar, não demonstra, é um pária vivendo na sociedade no dia a dia. Ou alogia, ausência de lógica, disparates, incoerências no que fala, no que diz, no que age, ou abulia, diminuição ou ausência de vontade. Torna-se apático ou acometido pela esquizofrenia, pode se tornar apático. Você vai procurar pelo menos dois desses critérios: disfunção social, cuidados pessoais, trabalho, relações interpessoais abaixo do nível alcançado antes do surgimento da patologia. Você vê muitos esquizofrênicos começarem a perder logo a higiene pessoal, a preocupação no se vestir. E surgimento geralmente antes dos 20 anos do homem, depois dos 40 nas mulheres, em média, 18 a 25 nos homens e 25 a 35 anos de idade nas mulheres. Isso não significa que não existe esquizofrenia tardia, que apareça com 50, 60, 70 anos em homem ou mulher. Mas as estatísticas mostram que na maioria das vezes ela já aparece aí. É importante se dizer também que a esquizofrenia tem uma base genética muito grande. É importante relembrar que a ciência moderna trabalha com o princípio da variância. A presença de um fator pode ensejar o resultado ou não. Eu vou sair da palestra do Raimundo Palmeira impressionado. Meu pai é esquizofrênico, estou lascado. Você é esquizofrênico, não necessariamente. Apenas precisa ter mais cautelas. Por exemplo, a garota numa gravidez, um acompanhamento psicológico mais direto, para evitar que um estado puerperal possa desencadear uma base esquizofrênica, se ela tiver. Porque não há determinismo. Tantos esquizofrênicos têm filhos e netos perfeitos, e às vezes vai ter um sobrinho neto com uma base esquizofrênica. Então é princípio da variância, não é? Possibilidade de quadro de transtorno psicótico compartilhado. Eu não sei. Se vocês que estão me ouvindo aí agora não levantaram uma dúvida, Raimundo Palmeira, 3 doentes mentais na mesma casa, é possível? No mesmo delírio ou na mesma alucinação? É perfeitamente possível. E isso aí é chamado pelo CID-10 de transtorno psicótico compartilhado. É chamado pelo DSM-4 de transtorno psicótico induzido. Então já está claro, os canibais são esquizofrênicos. Porque eram 3? Não necessariamente. E eu até questiono. E vou encerrar daqui a pouquinho a palestra com esse questionamento. Eu queria até pedir ao professor Marcondes, ao professor Tiago, que me aumentassem do horário, para a gente não passar muito tempo, a própria plateia. Transtorno psicótico compartilhado, características diagnósticas pelo DSM-4. Desenvolvimento de um delírio em um indivíduo no contexto de um estreito relacionamento com outras pessoas. Alguém que desenvolve o delírio, que pode ser uma alucinação,
de base alucinatória. O delírio pode ser um delírio alucinatório. Está num contexto de várias pessoas. O delírio é de conteúdo similar da pessoa com delírio já estabelecido. Você encontra ali alguém com base psicótica ou não, ou só alguém passivo. Por exemplo, uma histriônica ou um histriônico é o que antigamente se chamava de histérico ou histérica, que Freud trabalhou com a histeria tão bem e conseguiu, num período machista, e ele até leva o nome de machista, mostrar que o homem também podia ser histérico. Porque o histrionismo hoje, que se chama a histeria antiga, era de uma base tão machista que os antigos assim a denominavam, porque histeria significa útero itinerante. Ou seja, eles tinham a crença na antiguidade de que a mulher, por ausência de sexo, o útero saía procurando pelo corpo, né? Ah, está com dor de cabeça, é o útero que está na cabeça, pela ausência do sexo. A gente sabe que o transtorno histriônico, mas isso é objeto de uma palestra só. Ele tem uma base sexual muito forte, sim, de repressões, de recalcamentos, de um superego super desenvolvido. O histérico, aquele pegador que sai com as mulheres todinhas que a gente conhece. Agora a gente nunca soube que ele foi além de uma ou duas vezes. Às vezes ele tem